bem, turma? Estamos de volta para falar agora sobre animais, mas dentro do grupo dos vertebrados. Então, nós vamos agora dar início ao estudo dos vertebrados, iniciando hoje, tá? Falando de peixes e de anfíbios. Conforme nós já falamos muito lá atrás, né? Vertebrados são todos aqueles animais que possuem coluna vertebral e crânio, além de ter a sua notocorda, mas como eu já disse, notocorda é algo que a gente vai falar lá na frente no ensino médio para ensino fundamental. Aqui não se cobra isso. Iniciamos o estudo de acordo com a evolução desses animais. Então nós vamos falar dos peixes, depois dos anfíbios, répteis, aves e encerraremos este nosso assunto de vertebrados falando da maior classe mais evoluída dos animais vertebrados, que são os mamíferos. Tá? Então, dentro desse estudo dos peixes e anfíbios, nós vamos falar da forma, do revestimento do corpo, do esqueleto, a alimentação e a digestão desses animais, circulação, excreção e a respiração, bem como os seus sentidos, reprodução e a importância para o meio ambiente que cada um desses animais tem. Então, para início de conversa, falando dos peixes, são animais exclusivamente aquáticos. Estes animais dependem da água para a sua sobrevivência, bem como para a sua reprodução. As suas características que favorecem a vida desses animais no ambiente aquático são simples. Tá? Em relação à sua forma, possui corpo hidrodinâmico, isso quer dizer o quê? Que facilita na natação, bem como ele possui nadadeiras, que são nadadeiras peitorais, nadadeiras dorsais, caudal, todas essas nadadeiras ajudando o animal ao seu deslocamento na água, além de musculatura que faz com que esses animais possam nadar e nadar rápido na água. Em relação ao seu revestimento, os peixes possuem revestimentos que são de escamas essas que são escamas lisas, que facilita o seu deslizamento, vamos dizer assim, no ambiente aquático. Esses animais, por sua vez, em relação à temperatura do seu corpo, são animais pecilotérmicos. Isso significa o quê? Que a temperatura do corpo do animal vai variar com o ambiente onde ele esteja colocado. Esses animais, falando de respiração e circulação, são animais que respiram exclusivamente por brânquias ou guelras, como muitos costumam falar. Né? As brânquias, conforme você está vendo na imagem, na ilustração, né, é por onde a água passa, a corrente sanguínea, e vai para o coração. O coração do peixe é um coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo, onde, ao mesmo tempo que essa guelra capta o oxigênio, devolve o CO2 para a água. Então, assim é a respiração e a circulação. Agora, é bom entender que nem todo peixe respira por brânquias, certo? Alguns têm respiração do tipo pulmonar ou os dois métodos envolvidos. Tá? Depende muito do peixe, do tipo de peixe e do local onde ele esteja inserido. Em relação à alimentação e digestão, são animais herbívoros, porém outros são carnívoros, se alimentando de outros peixes, de alguns tipos de crustáceo ou moluscos. Em relação à digestão dos peixes, o sistema digestivo dos peixes é constituído de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, além de glândulas anéis como o fígado e o pâncreas, conforme vocês acabaram de ver aqui nesta imagem que eu sobrepus a minha. Então, esqueleto, o esqueleto dos animais, dos peixes. Existem peixes que têm esqueleto ósseo e existem peixes que têm esqueletos cartilaginosos. Então, aqui nós vamos subdividir o estudo dos peixes em dois: peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Tá? Então, vamos um pouco mais à frente. Daqui a pouquinho eu volto para falar de esqueleto, para que a gente possa detalhar esses dois tipos de grupo de peixes. Tá? Os sentidos: os peixes têm olhos, claro, não é isso? As narinas, que captam o odor do ambiente onde eles estão,
além de uma linha lateral que percorre toda a lateral do peixe, está ligado diretamente ao cérebro, que ali serve como microsensores do ambiente, tanto para procura de alimento quanto para escapar de predadores. Bolsas olfatórias, que aí estamos relacionando a narina do peixe, né? Os olhos e as linhas laterais presentes em todos os peixes. Reprodução. Reprodução desses animais, aí é bom que você entenda a questão da reprodução, porque a reprodução ela vai evoluindo de vertebrado para vertebrado. Nos peixes, a reprodução é do tipo sexuada, com fecundação interna ou externa. Alguns peixes possuem fecundação interna, outros possuem fecundação externa. Falando da fecundação externa, tá? Nós temos como, por exemplo, peixes de água doce, como o cará ou a traíra, onde eles vêm, a fêmea deposita os ovos em umas rochas ou em alguns galhos caídos no fundo do lago, e o macho vem e deposita em cima dessas ovas os espermatozoides, fazendo com que esses ovos venham a se fecundar e futuramente eclodindo, gerando novos filhotes, novos peixinhos, do qual nós chamamos aqui de alevinos. Então vamos falar agora da importância desses carinhas para o meio ambiente. Como nós já vimos falando há muito, todo e qualquer ser vivo tem seu grau de importância no meio ambiente. Peixes não é diferente, tá? Pode ser o mais dócil ao mais agressivo, como o tubarão. Todos têm a sua importância, até mesmo tubarões. Quando nós, por exemplo, não gostamos de uma determinada classe de tubarão e aí há uma caça excessiva, como ocorre em alguns países ainda, embora que seja por baixo da lei, tá? Nós fazemos com que o ciclo de vida e o nicho ecológico presente naquele meio ambiente, ele fique conturbado. Se eu destruo os tubarões, consequentemente eu vou ter um aumento dos outros tipos de peixes que serviu de alimento para o tubarão. Então não há um controle biológico ali daquele grupo. Então a importância dos peixes, além de dar alimentação aos seres humanos, ele é importante para controlar, né, a cadeia alimentar onde eles estão inseridos no seu nicho ecológico. Agora, falemos para encerrar esse conteúdo de peixes sobre os dois grupos de peixes, peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Então, duas imagens para vocês, tá? Uma de um lado, outra do outro, peixes ósseos e peixes cartilaginosos, tá? O que a gente vai diferenciar de um para o outro? Vamos deixar aqui as imagens para que você possa entender como esses animais eles são diferentes de um para o outro. Vamos começar pelo tipo de estrutura bucal. No caso dos peixes ósseos, nós temos aqui uma boca frontal na frente do animal, certo? E no caso dos peixes cartilaginosos, nós temos uma boca do tipo ventral, que fica na parte de baixo do animal, como é o exemplo aqui que nós temos do tubarão. Então, tubarão, né, e um outro peixinho aqui, peixe ósseo, tá? E você está vendo aqui a diferença. Professor, sempre vai ser assim? Sim, agora, em toda regra existe lá as suas exceções. Tipo de revestimento. Note que a escama do peixe ósseo é diferente da escama do peixe cartilaginoso. Então, parece que o peixe cartilaginoso tem um tipo de couro, né? Enquanto o peixe ósseo não tem. Em relação à flutuabilidade, os peixes ósseos, quando eles querem flutuar, sair do fundo do rio e ir para cima, eles possuem uma coisa chamada de bexiga natatória, onde essa bexiga infla de ar, né? O ar vai se acumulando dentro e esse peixe vai mais para a parte de cima, tentando emergir a flor d'água onde ele esteja inserido. Caso ele queira descer, então ele vai soltando essa bolha e ele começa a aprofundar no lago. No caso dos peixes cartilaginosos, ele não existe essa bexiga natatória. O que eles têm é um volume excessivo de óleo que eles têm no fígado, que faz a flutuabilidade deste peixe. Peixes do tipo ósseo são peixes que
possui uma proteção em suas guelras. Esta proteçãozinha que nós estamos vendo aqui, que nós chamamos de opéculo. No caso dos peixes cartilaginosos, não existe opéculo, existe o que nós chamamos de fendas branquiais. Tá? No tubarão isso é bem visível, né? Esses cortezinhos que nós temos na lateral, né? Pouco atrás dos olhos, que é por onde a água sai ali depois de entrar pela boca do animal e sair por ali. Ali é o que nós chamamos de fenda branquial. São algumas particularidades que diferenciam aqui os peixes ósseos dos peixes cartilaginosos. Os anfíbios, forma. Esses animais foram os primeiros vertebrados a invadir o ambiente terrestre. Em relação ao seu revestimento, esses animais são animais de pele lisa, porém úmida. São animais que vivem tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre. O nome anfíbio já significa isso, porém é uma pele pobre em queratina. Esta queratina facilita a permeabilização, porém deixa a pele relativamente permeável, ou seja, o animal pode perder essa umidade com facilidade. Por isso, não jogue sal em cima dos coitadinhos dos sapos, certo? Você vai matar o coitadinho desidratado. Então, esqueletos são animais ósseos, tá bom? Alimentação e digestão. São animais carnívoros, se alimentando de insetos, minhocas, enfim, né? O que ele achar que seja suficiente para suprir sua alimentação, ele está lá se alimentando. Em termos de sentidos, esses animais têm os olhos, orelhas e a pele que lhe ajuda a sentir o ambiente, tá bom? E em relação à respiração, esses animais são animais que possuem uma vida dupla. Eles sofrem o que nós chamamos de metamorfose. Isso quer dizer o quê? Que esses animais vivem uma parte na água, sofrem metamorfose e passam para o ambiente terrestre. Enquanto eles estão na fase aquática, eles respiram por brânquias. Quando eles saem para a terra, eles passam a respirar por pulmões. Então, nós temos aqui nos anfíbios esses dois tipos de respiração. Esses dois tipos de respiração como respiração principal, além da respiração pela pele. Então, são animais que podem respirar pelas brânquias, branquial, pulmão, pulmonar, ou pela pele, respiração do tipo cutâneo. Dentro do estudo dos anfíbios, nós vamos dividir esses animais em três grupos: anuros, urodelos e ápodes. A saber, vou falar um por um, e aí a gente coloca um exemplo de cada um. Anuros vão ser aqueles anfíbios que não possuem caudas. Como, por exemplo, nós temos os sapos, é isso? E as pererecas. São os exemplos clássicos desse grupo. Os urodelos, o nome, conforme o nome diz, uro vem de caudas e delos, que significa visível. Então vão ser aqueles anfíbios que possuem cauda. Neste caso nós estamos falando da salamandra e dos tritões, que são tipos de anfíbios que podem viver tanto na água como também na terra, dependendo da época do ano. O terceiro e último grupo são o grupo dos ápodes, são o grupo dos anfíbios que não possuem pernas e por sua vez são muito confundidos aqui com cobras, mas não são cobras, são anfíbios. Um exemplozinho aqui: se alimenta de minhocas, de formiga, gostam muito de viver em ambientes úmidos. Por quê? Por que ele vive em ambiente úmido? Porque pela sua pele ele respira. A reprodução dos anfíbios: esses animais possuem reprodução sexuada com fecundação externa, tá? E como já falamos, depende da água para que haja aqui a metamorfose na diferenciação do tamanho do animal e no crescimento do animal. Então, falamos do sentido, falamos da reprodução, falamos da divisão dos anfíbios, falamos da forma do seu revestimento, do esqueleto, da alimentação e da digestão, da circulação, da excreção e da respiração. Em termos do sistema digestivo, esses animais possuem um sistema digestivo completo, né? Já que a gente já vem falando de sistema digestivo completo desde os estudos lá atrás, quando falamos dos moluscos. Lá para cá, conforme eu disse para vocês, todos os animais estudados seriam de sistema digestório completo. E não esqueça a importância dos anfíbios também para o meio ambiente, principalmente no controle de pragas e insetos, já que os anfíbios têm
como principal alimento deles a questão dos insetos. Tratemos dos nossos animais, tratemos do meio ambiente, sempre lembrando da importância de cada um. E antes de terminar, fico aí para vocês essa lista de exercícios para você treinar, para você praticar em casa junto com o seu livro didático e pesquisas que você possa fazer. Ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima aula.